Bom, boa tarde. Vamos dar início aí à 12ª reunião extraordinária do CONTIC. Nós tivemos uma mudança de data devido à alteração do calendário da progressão PAEP, e eu agradeço a compreensão de todos. Antes de iniciar a reunião, gostaria de comentar que a Cleusa Regina, né, conhecida por nós como Pi, ela está deixando a lista de convidados, né, de ser fazer parte do Contigo como convidada, para fazer parte agora como representante suplente da área da saúde. Então, agradeço aí as contribuições e a manutenção aqui conosco. Então, deixa eu mostrar aqui a lista de ausentes, agora eu vou para a justificativa de ausência. Bom, as ausências justificadas foram do professor Sandro, por conflito de agenda, ele dá aula nesse horário. O Valcir também falou que teria um conflito de agenda, o Fernando está de férias, e o Everaldo, do DGRH, também não vai participar. Além disso, os suplentes que justificaram a ausência foi o professor Benilton, também por aula, e o Eliel, por questões de saúde. E assim a gente já pode passar para a ordem do dia, tá? A ata vai ficar para a próxima reunião. Na ordem do dia, nós temos domínios, né, para homologação, e depois nós temos a parte referente à progressão PAEP. Então, eu gostaria de saber se alguém gostaria de algum esclarecimento, ou gostaria de fazer algum comentário com relação à parte dos domínios. Caso contrário, eu vou colocar para votação em bloco. Bom, na ausência de comentários, vou colocar em votação essas homologações, e daí os favoráveis não precisam se manifestar, apenas abstenções e pessoas contrárias a essa aprovação. Obrigada, esqueci de pedir a indicação dos suplentes, né? Então, todos os suplentes presentes podem votar, se manifestar também, óbvio. Bom, na ausência de comentários e manifestações, eu vou encerrar esses dois itens e já passar para a parte referente à progressão PAEP, que, né, o assunto principal aqui da reunião de hoje. Antes de fazer a parte de apresentação dos resultados, eu gostaria de agradecer muito, né, a comissão de avaliação pela disponibilidade, pela dedicação, né, acho que nós formamos uma comissão diversa em termos de área de atuação, em termos de nível, e acho que essa troca de informações, ela foi muito rica, né, na busca de uma classificação justa. Aqui para apresentar para vocês, eu tenho os critérios, né, que já foram votados, né, na pauta tem os links para os critérios que já foram votados antes, tanto para a avaliação em si, quanto para a distribuição dos recursos, e também eu preparei, né, junto com a comissão, uma planilha detalhada de todos os passos, tá? Então, agora eu gostaria de apresentar a planilha, eu vou mudar a apresentação aqui no Google. Essa planilha que eu vou apresentar também está no Drive. Bom, eu preparei uma planilha com várias abas. A primeira parte dela está relacionada à classificação. Então, nós temos que formar, né, as várias listas
para os vários tipos de progressão, né, e para os vários grupos, digamos assim, né. Então, nós temos as listas por órgão, CCUEC e Senapad, por tipo de progressão vertical horizontal, e depois, na horizontal, nós temos segmento médio e superior, e na vertical nós temos segmento médio com e sem GR, e segmento superior com e sem GR. Em um vídeo de orientação do DGRH, estava escrito que a instância equivalente teria como uma de suas atribuições verificar as notas e se os critérios e pesos tinham sido obedecidos. Então, por conta disso, né, nessa planilha, apenas com a matrícula, sem o nome dos servidores, está constando aqui todas as notas nos critérios e também a média aqui, que é a média ponderada, com a fórmula que foi aprovada antes. Então, essas notas e todos esses elementos estão aqui para apreciação de vocês. Um dos pontos que eu gostaria de comentar é que uma planilha resumida disso, né, sem essas notas individuais, foi enviada à comunidade da CSA RH03, porém nós tivemos um recurso fora do prazo. Esse recurso foi apresentado por um servidor que encontrava-se de férias no momento do calendário que deveria haver os recursos, e uma capacitação dele, né, um curso que era de 150 horas, estava registrado no sistema, né, pelo nosso RH, foi registrado como 1 hora e 50 minutos. Considerando, né, as regras que a comissão utilizou para as notas, isso foi um impacto bastante grande. Mas também considerando que o servidor tinha apresentado os documentos corretos no prazo correto e não apresentou o recurso no prazo por estar de férias, tanto a comissão de avaliação, né, quanto a própria DGRH foi favorável a que nós alterássemos essa nota já está alterada no sistema, inclusive com uma nova classificação. Então, a planilha que eu tenho aqui incorporou esse recurso fora do prazo. Para a comunidade da CSA RH03, né, essa planilha, após aprovação e análise do CONTIC, né, essa planilha com essa classificação alterada, e provavelmente a próxima, né, dos contemplados, como eu vou apresentar aqui posteriormente, que será divulgada. Então, a princípio não houve a divulgação dessa planilha alterada, aguardando justamente a aprovação no CONTIC. Antes de apresentar a parte referente à distribuição dos recursos, eu gostaria de saber se alguém gostaria de comentar algo referente a essa parte das listas classificatórias. Nenhum comentário? Bom, então vou passar para a parte que descrevo os recursos. Eu não sei se vocês se lembram, mas o algoritmo, né, que a gente escolheu, né, para essa divisão de recursos, ele é todo detalhado e cheio de decisões, né, não decisões não, né, mas cheio de detalhes a serem contemplados. Então, eu vou dar uma passada aqui em tudo isso para ficar bem claro o que foi feito. Então, o recurso que nós recebemos foi de R$ 31.642,66. Esse recurso seria dividido por órgãos, né, nessa proporção, 81,5 e 11,5, e depois disso também haveria uma divisão, né, de 40% para progressão horizontal e 60% na vertical de ambos os órgãos. Quando a gente pega esses recursos e aplica aos servidores que se inscreveram no CCUEC, o que nós tivemos foi que todos os servidores do segmento médio, progressão horizontal, foram contemplados, e ainda houve uma sobra de recursos, e 8 dos 9 servidores do segmento superior foram contemplados, sendo que teve uma sobra de recursos bem próxima, né, ao valor da progressão individual que seria necessário. Então, essa distribuição de recursos foi relativamente simples e atendeu praticamente todos os servidores. Para a vertical é que as regras eram mais complexas, então aqui também temos um passo a passo. Então, a gente tem esse recurso, né, de 15.473,26,
para ser dividido entre os segmentos nas proporções indicadas aqui na tabela. Só que, além disso, né, como no ano passado nós tivemos um problema que um dos grupos não foi contemplado, nós aprovamos uma regra que pelo menos um servidor de cada grupo seria contemplado, desde que, obviamente, houvesse saldo na progressão vertical. Então, aqui eu peguei a matrícula dos 4 primeiros servidores, na verdade, o primeiro servidor de cada um dos grupos, e fiz o cálculo, né, da progressão individual de cada um deles, então dá para ver que foi possível contemplar todos os primeiros colocados de cada um dos grupos. Aí, os passos seguintes, eles seriam feitos em rodadas, né? Então, na segunda rodada, a ideia é que eu tentasse contemplar, né, se houvesse saldo, tanto na progressão vertical quanto no grupo, né, os segundos colocados aí de cada grupo. Aí o que aconteceu foi que foi possível contemplar os servidores no superior sem GR, médio sem GR, superior com GR, mas o segmento médio com GR já estava no negativo e não pudemos contemplar. Na rodada seguinte, a gente pôde apenas contemplar o superior, o segmento superior sem GR, e os outros 2 segmentos não havia mais saldo suficiente, e assim sucessivamente por várias rodadas, né, no segmento vertical. Aí, então, aqui eu também apresento um resumo por grupo. Então, no segmento médio, sem GR, foi possível contemplar 2 servidores. No segmento médio, com GR, apenas um servidor. No segmento superior, sem GR, 6 dos 8 servidores. E no segmento superior com GR, 2 servidores. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte da distribuição de recursos na progressão vertical? Não? Então, seguimos para a distribuição de recursos no Senapad, essa foi mais simples. No Senapad, a gente teve apenas inscritos no segmento superior sem GR, e na vertical, né, não teve inscritos na progressão horizontal. Então, como havia uma regra de aproveitamento de sobras por órgão, e de maneira trivial, tudo que foi para a progressão horizontal no Senapad seria somado para a progressão vertical, eu fiz os cálculos aqui a partir de todo o recurso do Senapad, e foi possível contemplar os 3 servidores que se inscreveram, e ainda tivemos uma pequena sobra aqui de R$ 148,07. Aí, então, em seguida, nós vamos para o aproveitamento das sobras. Eu até comecei aqui com as sobras do CCUEC, apesar de que no Senapad já todos foram contemplados, né? Mas, de qualquer forma, seguindo as regras inicialmente colocadas, as sobras deveriam ser aproveitadas pelo segmento, né, pelo grupo que tivesse o menor índice de alocação. Quer dizer, naquela tentativa de respeitar que os segmentos e grupos fossem atendidos da maneira mais proporcional possível, a gente iria olhar essas proporções como elas estão no momento e tentar aproveitar as sobras nessa direção. Então, no caso aqui, para cada um dos grupos, foi calculado qual foi a verba reservada inicialmente, qual foi a verba alocada e a sobra de recursos. Então, no caso aqui, a gente chega a esses índices de alocação e fica claro que o grupo com menor índice de alocação, portanto, mais prioritário, seria o superior com GR. No grupo superior com GR, o próximo candidato a ser contemplado, ele tinha uma progressão individual de passo de 2.154,13, mas aí ele, com as sobras do CCUEC, né, já foi possível contemplar esse servidor, e a gente passaria a ter uma sobra de 489,47. O algoritmo, como descrito, né, falava para a gente recalcular os índices de alocação por
grupos e continuar, né, nessa linha, identificando os grupos mais prioritários e tentando contemplar os servidores. Mas aí, diante dessa verba já reduzida, eu apresento aqui que não seria possível contemplar mais nenhum dos próximos candidatos, né? No horizontal médio do CCUEC, né, nós contemplamos todos os funcionários, né, e os seguintes aqui, todos têm um passo maior do que as sobras, mesmo somando depois as sobras do Senapart. Então, essa é a planilha detalhada, né, eu posso abrir novamente para comentários, mas já gostaria de colocar aqui um outro ponto, que neste momento, né, a gente pode considerar que essa verba irá ficar para o próximo processo de progressão, ou nós podemos tentar pedir recursos para a EPLAN, né, como foi feito no ano passado, nós recebemos um e-mail que até comentava que não sabiam ainda qual seria o valor máximo que poderia ser destinado, né, a esse tipo de recurso, então eles sugeriam que a gente fizesse o pedido para o menor valor. Acredito aqui que eles queriam dizer o menor valor dentre os próximos das listas, e neste caso aqui do nosso processo, é interessante que, pela nossa prioridade, né, o grupo com menor índice de alocação seria o horizontal superior, então deveria ser esse grupo a ser contemplado, e também é o grupo de menor passo, então ficaria meio claro, talvez, assim, para quem iria o recurso. Então, acho que num primeiro momento eu gostaria de ver se alguém tem algum comentário sobre o processo aqui como um todo, alguma coisa assim, daí depois eu colocaria em votação esses dados que a comissão e a distribuição de recursos, né, alcançou, e finalmente se a gente vai fazer ou não um pedido de suplementação de recursos. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Sérgio, por favor. É só comentar, professora, que parece que deu muito certo, né, os critérios que foram construídos, né? Acho que atingiu bem o objetivo pensado na discussão anterior. É só isso. Obrigada, eu achei também, em comparação com o que foi feito no ano passado, eu acho que tivemos, sim, um grande amadurecimento. Eu não sei como será, né, o próximo processo, acho que vai mudar muita coisa, né, não sei o quanto que a gente vai poder aproveitar né, dessa experiência, mas eu também fiquei satisfeita. Paulo Moraes? Bom, primeiro que eu acho que o processo foi bem claro, e acho que as ações foram excelentes, então eu queria parabenizar a equipe que atuou. E outro ponto é que, como a gente não sabe o futuro, tudo é incerto, né? Eu acho que valeria a pena buscar sobras, buscar recursos para contemplar mais pessoas, né? Então, se existe essa possibilidade, eu acho que valeria a pena. Essa é a minha opinião. Obrigada. Mais algum comentário? Eu apenas gostaria de dizer que a documentação que eu tenho que enviar, né, para os órgãos superiores, ela segue todo um formato, né, da ficha C, eu tenho que entregar umas planilhas específicas e ainda responder algumas questões bem objetivas, né, número de contemplados em tal lista, etc. Então, assim, eu não vou encaminhar para os níveis superiores esta planilha, o que eu vou encaminhar são dados que podem ser obtidos facilmente a partir dessa planilha. Mas depois disso as planilhas ficarão, as planilhas acho que serão enviadas, que farão parte das decisões, né, com o TIC. Mas todos os dados estão aqui presentes, né, por exemplo, a gente só encaminha a nota final, não encaminha a nota por item. Então, na ausência de outros comentários, eu acho que eu vou colocar, então, em votação o item 2.3, que seria justamente
essas planilhas, né? Deixa eu só confirmar um negócio aqui. Então, na verdade, o item 2.3 se refere à lista de classificados e contemplados. Então, favoráveis podem permanecer como estão, né, como a gente costuma dizer, então não precisam se manifestar, apenas contrários e abstenções. Bom, imagino que o item tenha sido aprovado, então. Aí, o próximo passo, como eu tinha comentado, eu vou fazer a pergunta sobre se devemos encaminhar ou não um pedido de suplementação, e nesse caso aqui específico, já direcionando para o grupo horizontal superior, pelo valor e pelo índice de alocação. Também, na ausência de outras manifestações, vou colocar dessa forma aqui em votação. Acho que é isso. Eu vou voltar aqui horizontal CCUE, que realmente é o nono contemplado. Bom, então acredito que também foram favoráveis a essa parte. Então, eu vou parar a apresentação dessa planilha. E acho que nós podemos passar para a parte de informes. Então, por favor, Rabi, pode falar. Eu só queria elogiar o trabalho de vocês, árduo e muito competente o trabalho de vocês, e chegar nessa reunião aqui. Eu cheguei aqui com um estoque de coisas para ficar até às 6 da tarde participando da reunião, e o assunto já foi votado e acabou. Então, esse é o maior elogio que eu podia fazer. Obrigada. Agradeço aí também, em nome da comissão de avaliação, que trabalhou muito comigo. Mas eu achei que você fosse falar de algum informe da CITIC. Opa, tá mudo. Me devolveu aqui, né, Islene? Paula está até rindo. Não, eu não tenho, assim, eu acho que tem algumas coisas para a gente conversar, assim, mas eu não tenho nada muito bem articulado. Eu prefiro juntar algumas coisas e fazer um informe um pouco mais bem feito na nossa próxima reunião, que será em... Então, acho que a Fabiana, se quiser comentar, é na próxima semana, já que estava marcada a reunião do CONTIC? Pois é em breve, por isso que eu queria... Né, então, porque assim, na verdade, essa aqui é uma reunião extraordinária, ela só foi marcada por causa do calendário da progressão PAEP. Acho que é no dia 14, certo? Então, não sei se teremos outros assuntos para pauta, que não seja a parte referente a esse informe, mas podemos manter a reunião também. Você fala dia 14, a gente não tem nada na pauta, é isso? Eu acho que não. Fabiana? Por enquanto, não temos nenhum item para a ordem do dia ou expediente. Tá. Bom, eu acho que, enfim, eu não tenho nada organizado, assim, tem uma opção de coisas, a gente está trabalhando numa opção de coisas. Hoje mesmo teve uma pergunta sobre trabalho remoto, em vista das declarações do reitor. Eu prometi uma manifestação até a semana que vem, eu vou fazer isso.
Deixa eu falar um pouquinho sobre sobre isso eu não vou falar hoje, eu prometi para a semana que vem. O nosso PAT, PPI, em princípio nós vamos fazer uma reunião semana que vem com o pró-reitor para a gente decidir exatamente o que vai ser aprovado agora, o que vai ser aprovado no mês que vem, o que vai ser aprovado no mês seguinte, para a gente dar uma satisfação para a comunidade que esperava uma aprovação de vários itens e deixou de fazer alguns pedidos, deixou de fazer certas compras, né, por causa da promessa de que a gente ia encaminhar alguns pedidos. Essa promessa continua em pé, né, nós vamos prosseguir com isso, nós vamos prosseguir com o PAT PPI, e tem o PCA agora, PCA, não é isso, Priscila? Isso mesmo. Isso mesmo, né? E tem várias perguntas a respeito do PCA, a gente colocou um comunicado aí, está tentando responder na medida em que aparecem os comentários, as perguntas também, enfim, os questionamentos, e nós vamos responder. Então, enfim, eu acho que eu não tenho nenhum informe muito bombástico para hoje, eu prefiro ir espalhando esses informes pelo resto do mês. Se a gente não tiver pauta para a próxima quarta-feira, paciência, a gente não faz a reunião, senão, enfim, se eu tiver algumas coisas já que valem a pena, eu solto como informe, se não tiver nada, acho que besteira para a gente se reunir para fazer um informe, né, simplesmente. Se tiver uma pauta de ordem do dia para a gente conversar, bom, a gente pode fazer, senão eu prefiro ir fazendo os informes pela rede aí, mas fico à disposição hoje, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que... Fiquem à vontade. Já que ninguém fez pergunta por enquanto, eu gostaria de perguntar para os órgãos administrativos se eles têm informes, conforme consta na pauta aqui. Da DGA, temos algum informe? Não, professora. Não. DGRH? Não sei nem se... Não temos, professora. Obrigada. Da DAC? Não, professora, não temos, não. Da SBU? Sem informes, professora, obrigada. Obrigada. Da área da saúde? Boa tarde, também estamos sem informes hoje, obrigado. Obrigada. Do SEAC? Acho que não tem. Representante do CCUEC? Paulo, tem alguma coisa? Não, novidade não. Uhum. Poxa vida. Então, a gente vai terminar a reunião? Acho que é isso. Então, tá ótimo. Agradeço pela participação e até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Boa tarde a todos. Boa tarde, bom feriado. Boa tarde a todos.